Famílias vítimas de crime têm assistência adequada pelo Estado? Esse é o tema do programa Opinião aqui na TV Assembleia. Nossos debatedores, nossos convidados são o deputado estadual Manuel de Oliveira, do PSDB, campeão de votos em outubro do ano passado, nas eleições 2014. Outro convidado, Vitor Hugo Peles, ele que representa nesse debate a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. E outro convidado, o delegado Fábio Alves, ele que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás. O deputado Manuel de Oliveira, muito preocupado com essa questão, apresentou 2 projetos aqui na casa e o senhor gosta muito, deputado, de fazer uma pergunta. Por que o criminoso tem o defensor público e a família da vítima não tem? Murilo, um abraço a todos aqui. É você que está nos vendo aqui pela TV Assembleia. Quando nós fomos para as ruas fazer a nossa campanha, nós levamos uma bandeira que era a bandeira da impunidade. A bandeira de que a impunidade gera violência. Usamos essa frase durante toda a nossa campanha e viemos para cá só para defender, só para lutar contra a impunidade. Não, viemos para cá, mas como que essa é uma bandeira? E nós tivemos como experiência própria, sofremos como experiência própria, no caso do Valério Luiz, aí nós trouxemos para cá essa bandeira. E em 4 meses que aqui estamos, a gente vai fazendo estudos. Para isso acontecer, o que eu fiz? Montei um escritório político, porque aqui na Assembleia a gente não tem esses espaços. Levei para esse escritório político pessoas que entendem. E na área jurídica, nós contratamos e investimos em 4 advogados, 2 estagiários, para exatamente buscarmos tudo que nós tiver direito em favor das vítimas, lutar contra o crime, lutar contra a impunidade, lutar contra a injustiça. Porque eu não sou advogado, mas eu preciso. E essa equipe de profissionais é comandada pelo Valério Luiz Filho, que é filho do Valério, e que é presidente do Instituto Valério Luiz. Seu neto. Meu neto. E o Valério é realmente um advogado muito cuidadoso, é um advogado que cuida, que corre atrás, estudioso por natureza. E ele foi trazendo alguns projetos para que a gente apresentasse. Entre esses projetos nós já temos 2 que apresentamos, que é a Defensoria Pública às Vítimas. E o outro, o espaço físico nas delegacias ou no complexo de delegacia, para que as vítimas sejam atendidas, o que não tem. E aí, a partir daí, nós vamos debater esse projeto, esses 2 projetos, e falar mais de defensoria pública, falar sobre a impunidade e outras coisas mais. Estou à disposição. O senhor concorda que falta defensoria pública para as vítimas de os familiares? Primeiramente, é um prazer estar aqui na TV Justiça, debatendo um assunto, discutindo um assunto de interesse público, de interesse da sociedade. Parabenizar o deputado Manuel de Oliveira pela propositura desta alteração da Lei 9.785, tá? Especificamente, que é a lei que regulamenta a questão da assistência judiciária no Estado de Goiás. Veja bem, o Estado de Goiás, assim como questão de Brasil, existe uma deficiência muito grande na assistência judiciária aos acusados. Histórica, né? Histórica, tá. E com relação às vítimas, ela é inexistente. É zero, né? É zero. Se já existe, se o Estado não consegue dar a assistência, é uma utopia. A lei, ela é linda. Fala-se muitas vezes, fala-se em fazer alterações nas legislações penais e processuais penais. Muitas das nossas leis, elas são suficientes. O problema é que elas não são aplicadas, tá? E nós esbarramos em muitas questões, nós esbarramos até na ineficiência estatal, no que tange a questão de executar, de aparelhar o Estado para dar essa assistência.
Tá? Então, eu vejo com muito bons olhos, e a Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua Comissão de Direitos Humanos, tem essa preocupação. Porque a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, ela não é só Comissão de Direitos Humanos, ela é Comissão de Direitos Humanos, Acesso à Justiça e os Direitos Sociais. E nós temos subcomissões que buscam assistir às vítimas. Só que na maioria dos casos, isso não vem à tona e não é divulgado, até pela questão desse apoio para deixar que as vítimas fiquem no anonimato. Porque nós temos problema, muitos crimes são de cunho sexual, e envolve a intimidade da vítima, tá? E ela tem que ser preservada. Violência sexual. A violência sexual, tá? Então é muito importante, sim. Eu tenho que parabenizá-lo, deputado, pela propositura e principalmente não só no que tange a questão da assistência judiciária, mas principalmente um outro projeto que, como ele disse, que é a questão da assistência psicológica à vítima. Esse é o mais importante. Vamos ouvir o presidente do sindicato dos delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás, saber dele se ele concorda e se ele acha que há espaço para se criar vamos dizer, ficou até redundante, mas é isso mesmo, um espaço físico nas delegacias para assistência às vítimas. E aí eu pergunto, eu já vi muita reclamação de policiais que às vezes na delegacia não tem nem água para uma pessoa que vai lá. Exatamente. A gente vê com ótimos olhos, né? Só temos a aplaudir a iniciativa do deputado. De fato isso é também um anseio muito grande da categoria de delegado de polícia. O delegado de polícia hoje, ele é um operador jurídico e também um gestor da administração pública na questão da segurança pública. E hoje nós estamos tentando também trazer ao nosso cargo também esse perfil de pacificador social. Então já existem dois projetos em trâmite no Congresso Nacional, aonde a gente consegue trazer uma participação maior da vítima e de sua família dentro do processo penal. Uma é a participação indispensável do advogado na fase pré-processual. Isso obrigaria as defensorias públicas ou o advogado nomeado pelo judiciário a participar da instrução desde seu início, né, da pré-instrução propriamente dita, onde teria a oportunidade de colaborar com a busca da verdade real dos fatos, podendo identificar alguma medida a ser adotada, podendo apontar alguma testemunha que ainda não foi localizada e que a família da vítima tem conhecimento, ou seja, a real noção de que a família estaria participando. Né? A obrigatoriedade do advogado já traria para a família da vítima a informação do que está acontecendo na investigação, porque o advogado tem um acesso irrestrito às provas já produzidas que estejam no auto de investigação. Então, tudo isso seria uma forma de acolher, pelo menos de forma jurídica, né, os familiares da vítima, ou a própria vítima, no caso de crimes que não tenham atentado contra a vida. E nesses crimes que não tenham atentado contra a vida, os delegados de polícia ainda buscam uma maior autonomia dessa vítima. Né? O que nós estamos tentando, junto ao Congresso Nacional, é transformar as unidades policiais em verdadeiros centros de pacificação e conciliação social, onde o delegado de polícia, com o seu conhecimento e com o seu preparo e com a sua forma histórica de agir na pacificação social, viria fazer também o trabalho de conciliador no caso de ameaças, injúrias, para que esses crimes de menor potencial ofensivo pudessem extravasar aquele núcleo. Né? Se a gente resolve o problema enquanto ele ainda não extravasou para a violência física, a gente às vezes consegue evitar um atentado contra a vida, né? Porque resolve o problema das pessoas envolvidas no conflito logo no seu primeiro momento. E ali, naquele balcão de delegacia, que a gente toma conhecimento do fato, que é a primeira vez que as pessoas procuram o Estado. Então é esse ambiente que a gente gostaria de criar. E essa propositura do deputado, ela vem ao encontro
de todo o nosso interesse, de toda a nossa demanda reprimida, que é criar um ambiente próprio na delegacia de polícia. É humanizar o atendimento, né? Eu acho que hoje um grande problema que nós vemos hoje, assim, principalmente nas delegacias, e eu como advogado que atuo na área criminal, enfrento essa situação, e veja bem, quando eu que advogado chego, eu já tenho um atendimento, vamos dizer assim, de uma certa forma diferenciado. Exato. Agora veja bem, a vítima que procura, ela já se sente intimidada. Exato. Então um ambiente humanizado, que a vítima possa ser atendida por um profissional, por uma pessoa que realmente dê atenção, muitas vezes ela pacifica. É o bom atendimento, é o diálogo, é o que seria, resolve o problema. que resolve. Na maioria das vezes resolve. Deixa eu fazer uma comparação aqui depois da... Seria mesmo como esse juizado de pequenas causas? Exatamente. Para que não chegasse ao juizado de pequenas causas, o problema fosse resolvido lá na delegacia. Exatamente. A conciliação seria essa audiência de conciliação que existe nos juizados seria antecipada. Seria uma pré-conciliação. Aonde aquele termo seria encaminhado para o juiz e devidamente homologado ou não, conforme o critério do juiz. E Murilo, eu queria até esclarecer. Nós temos 2 redes de atendimento integralizado à vítima que funcionam já no estado de Goiás, obviamente de maneira muito tímida, mas por ser pioneiro e ser projetos pilotos, que são as delegacias de atendimento à mulher e são as delegacias de atendimento à criança e adolescente vítima de crime. Nesse caso, nós temos redes de atendimento integrado, onde o delegado de polícia toma todas as primeiras providências, determinando quais são os caminhos a serem adotados para aquela vítima em particular. Por exemplo, vítima de crime sexual, ela vai ter o seu atendimento social, o seu atendimento psicológico, por enquanto está sendo feito fora da delegacia, porque a delegacia ainda não tem essa estrutura e também não tem essa autorização legal que o deputado agora vai nos dar, né, de poder fazer esse atendimento lá dentro, humanizado lá dentro. Então a gente dá esse encaminhamento, as vítimas são atendidas nesses locais especializados, posteriormente são encaminhados para os centros de saúde, onde tomam os coquetéis respectivos e recebem os seus tratamentos médicos para que não haja nenhum problema de doença posteriormente a esse fato tão lamentável, né, e que a situação ainda não se agrave mais ainda. Mas trazendo isso para dentro da delegacia e tendo o compromisso do Estado de Goiás que nós vamos criar verdadeiros centros de atendimento ao cidadão em locais que antigamente eram depósitos de presos provisórios, isso muda a conotação do poder de polícia no Estado de Goiás e faz do Estado de Goiás um centro de referência para o Brasil inteiro. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Continue com a gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu.
Ok, voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Deputado Manuel de Oliveira, no bloco anterior foi dito aqui que as leis são bonitas, são muito boas, mas às vezes há utopia, as leis não são cumpridas. E me parece que muitas pessoas cruzam os braços. O senhor fez o caminho inverso, o senhor está indo na direção contrária disso. Nós vamos correr atrás, não vamos ficar só em aprovar o projeto. Se porventura for vetado pelo governador, antes disso acontecer, a gente vai correr atrás. Tem que fazer um trabalho de bastidores, fazer um trabalho político, né? de bastidor para correr atrás. E é muito importante esse programa, porque nós estamos aqui com 2 profissionais que mostraram aqui, como se diz, nesse pontapé inicial dessa história toda, o conhecimento. E se eles que têm conhecimento acham que é uma ideia boa, então já é um bom começo para a gente se fortalecer e buscar através deles e de outros mais, porque nós somos leigos no assunto. Você está entendendo? Esse trabalho foi feito pelo Valério Luiz e a minha equipe de advogados, a ideia partiu dele. Por quê? Porque nós vivemos durante 7 meses da investigação do caso Valério nas delegacias, buscando informações, cobrando, e convivemos com várias e várias famílias nos corredores, entendeu? Ali o senhor teve contato com muitos familiares de vítimas de crimes, né? Desesperados, sem saber a quem procurar, sem nenhuma informação, tá entendendo? Então nós convivemos com isso, nós sentimos na pele. E eu, por exemplo, que sou um cara conhecido, sou jornalista, você tá entendendo? Eu não tive nenhum problema. Mas foi bem entendido, muita né? gente. Aí você vai, mas a culpa é do delegado. O acesso era mais fácil, né, deputado? Era. A culpa é da. Não é. É muita gente para pouca gente. Exato. É muita gente para pouca gente. Então, o atendimento não tinha como ser diferente. Por isso surgiu a ideia. A ideia é do Valério. Eu achei uma ideia excelente. Por que tem defensoria pública para o acusado, ou seja, para o criminoso, e as famílias não? Acho que tem que ter. Por que essas famílias sofrendo a dor, por exemplo, que a gente sofreu, sem nenhuma condição, por exemplo, de pagar um cafezinho para um advogado, não tenha também essa assistência jurídica, que não tenha também, pelo menos, ser tratada com a dignidade de quem está sofrendo? É a mesma coisa quando você chega no hospital, os caras te chamam de paciente. Você já ouviu falar que tem doente paciente, gente? Que doente paciente? Não tem jeito. Impaciente, né? É impaciente. Agora, lá também é a mesma coisa, a pessoa fica, já está naquela agonia, já naquela dor, não tem aquele lado angústia, psicológico, né? E tal. Você deu um exemplo aqui, claro, não sei se foi você, se tivesse um lado psicológico, aquele cara da pamonharia teria botado fogo na casa da mulher. Que aconteceu recentemente, né? Não teria, porque faltou. A mãe, assim, deputado, Exatamente. só para explicar para o telespectador, a mãe foi assassinada, descobriram em tese quem foi. O cidadão ficou tão revoltado com o assassinato da mãe que ele aproveitou-se de um feriado, entrou, pulou o muro e ateou fogo lá na outra pamonharia concorrente, não é isso? Aí era o lado. O que é isso? E foi preso, né? Foi preso. Cometeu crime, né? Cometeu crime, tem que ser preso. Poderia ser evitado. Eu estou vendo aí o que o doutor Fábio falou, achei super interessante. Criar uma situação de discutir esses pequenos problemas, problemas corrigidos. Lá na delegacia mesmo, chama um do cá, bota outro de cá. Igual esse juizado de pequenas causas. Põe um de cá, tá? De repente você resolve as coisas. Mas e quando, vamos dizer, um crime maior? Não, isso não. Aí não, é outra coisa. Estou falando, né? Essas pequenas coisas, para não chegar, às vezes, ou se chegar no judiciário, já chega mastigado. Exato. Já chega pronto. Às vezes chega-se numa delegacia por causa de bobagens, né? Não, a grande maioria do nosso atendimento a gente pode dizer que são crimes de menor potencial ofensivo. Na verdade, a gente fala crime de menor potencial ofensivo, mas para a população saber as questões de conflito mesmo social. Vizinho com vizinho. Vizinho com vizinho. Ameaças, coisas simples, né? Que você relacionamento interpessoal, a dificuldade do relacionamento interpessoal. Não foi feito. Exatamente, são essas questões que chegam ao cunho do delegado através do seu atendimento de balcão. É nesse sentido que os delegados de todo o país estão se mobilizando junto com o Congresso Nacional para autorizar que o delegado possa, ao invés de só confeccionar a lavratura de um termo de atendimento e encaminhar aquilo para daqui 4, 6, 8 meses ser resolvido na justiça, para que a gente já possa tentar fazer a conciliação no ambiente já de acolhimento
dessas pessoas. Com isso, a gente evita que nesses próximos 4, 6 meses tenhamos um conflito um pouco mais enérgico, né? Ou seja, que aquilo que era pequeno se torne grande. Ou seja, que as pessoas partam realmente para a violência física uma contra a outra. Então, a ideia do deputado é sensacional. Se a gente pudesse envolver não só a Secretaria de Segurança Pública, mas também outras secretarias, para a gente poder prover as nossas unidades policiais como centros de pacificação social, centros de excelência e atendimento à população, primeiro local onde vai o mais humilde, da onde vai, né? O mais humilde até o mais influente das pessoas no nosso seio social, para que ali a gente de fato construa um ambiente, um espaço específico para atender a esses cidadãos e para que traga a advocacia para dentro da delegacia de polícia. Nós partimos de um regime totalitário, aonde tínhamos notícias de todos os tipos de aberração contra os suspeitos, os investigados, para um regime democrático franco e aberto, aonde a preocupação do legislador foi única e exclusivamente com o investigado, com o suspeito, esqueceu-se por um momento da vítima. E agora é a hora da gente corrigir. O Brasil está em dívida com as vítimas e com os familiares das dívidas. É a hora da gente corrigir esse papel. A polícia não tem só o papel de criar prova para alguém ser acusado. A polícia, hoje, o delegado de polícia, é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais do cidadão, seja ele suspeito ou seja ele vítima. Todos devem ser tratados na medida das suas diferenças, de maneira honrosa e de maneira que o Estado dê essa assistência social e psicológica. O senhor falou em levar a advocacia para dentro das delegacias. Vamos ouvir o representante da OAB, porque o senhor já manifestou a sua opinião, mas e a categoria? Veja bem, e até foi importante o que o delegado Fábio falou, o seguinte, por exemplo, a questão da participação, veja bem. E a importância, eu acredito que essa propositura do deputado há de ser um marco, tá? Na advocacia, no judiciário goiano, no executivo goiano. E eu até, como o deputado disse, que essa ideia partiu do Valerim, eu informalmente aqui faço o convite formal para que ele venha compor a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, porque sem dúvida vai contribuir em muito. A Ordem dos Advogados, ela tem uma preocupação muito grande em atender as vítimas. Só que o que muitas vezes, é aquilo que eu disse, muitas vezes, pela peculiaridade do crime que foi cometido, da qual a pessoa é vítima, às vezes mantê-la no anonimato é uma forma de preservar a sua intimidade. Então, e a OAB também não é uma entidade que busca uma visibilidade política, ela tem um compromisso social muito grande. E aquilo que o delegado falou, a parte social, muitas vezes, ela se torna imperiosa, ela é maior, ela tem uma importância maior. Por quê? Porque só chega na polícia e chega no judiciário quando todos os outros sistemas falharam. Exato. Eu falo muito porque gosta-se muito de discutir segurança pública trabalhando polícia e poder judiciário. Somente, né? É a última rácio. É porque nós já tivemos problema na educação, nós já tivemos problemas na saúde, nós enfrentamos hoje um grande problema que é a falência da instituição família. Nós não temos mais, na maioria dos casos, a figura do pátrio poder, a figura paternalista, o líder familiar. E essas pessoas que muitas vezes crescem nesses lares, elas enfrentam uma dificuldade muito grande. E aí é onde eu digo a importância da questão social, da questão psicológica, de atende-se, como o delegado disse, preocupou-se muito com o acusado. E em determinado ponto, e vários pontos, as vítimas ficaram desassistidas. Resquícios do tempo da ditadura, né? Do tempo da ditadura. É porque o que acontecia também? A forma com que se utilizava para tratar os acusados eram desumanas. Exato. Tentava-se arrancar depoimentos e confissões de uma forma... No pau de arara. Absurdas. Tá? Então se preocupou muito. E de uma certa forma... Mas eu acho que
acredito ser um marco a propositura dessa reforma, dessa alteração da lei feita pelo deputado. E antes do intervalo, quer falar, deputado? Por favor. Porque quando a gente faz a legislação em causa financeira, também existe uma certa resistência por parte do Executivo. Só que nesse nosso projeto de assistência às vítimas, nós só precisamos do espaço físico do terreno. Porque eu vou fazer a emenda para a construção, será uma emenda minha, não sei quanto vai custar isso, mas eu tenho as emendas e eu vou fazer uma emenda. Eu só preciso, por exemplo, naquele complexo de delegacia que tem lá, nós acharmos um espaço físico que eu possa construir com um projeto bem elaborado, de acordo com as pessoas que entendem o que precisa aqui. Viabilizar recursos é outro momento. Certo? Mas eu vou viabilizar e quero ter o prazer de dizer que foi através de uma emenda que eu fiz, que aquele espaço físico está ali para atender essas vítimas da melhor maneira possível, com toda a estrutura que se precisa, porque a vítima que tem o poder aquisitivo, ele tem uma facilidade, é diferenciado. Exato. Mas por mais humilde que seja a família, o tratamento tem que ser igual, entendeu? Então, não há problema financeiro. Eu tenho o direito da emenda e vou utilizar a minha emenda, se não for esse ano, do ano que vem, para a construção do espaço físico. Preciso só do terreno. Perfeito. Arruma o terreno, que o resto é comigo. Notícia boa, né? Arruma o terreno, o resto é comigo. Até o mobiliário, se precisar. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Continue ligado com a gente. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. Voltamos então com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Estamos discutindo assistência às vítimas de crimes. Uma coisa que eu notei aqui, deputado e convidados, é que as entidades precisam conversar mais, Sim. trocar mais ideias. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, que é uma casa do povo, precisa se inteirar mais, conversar mais com o AB, conversar mais com o sindicato dos delegados. O presidente Fábio Alves sempre está aqui na Assembleia. É preciso essa união de forças de quem está tentando promover o bem. O senhor não acha, deputado? Não tem nem dúvida. Porque é o seguinte, vamos na gíria popular, cada macaco no seu galho. É verdade. O médico do paciente, se você está fazendo um negócio na área jurídica, na área, entendeu, da segurança pública, na área do judiciário, você tem que chamar as pessoas que entendem, que vivem esse tipo de problema. E aqui, na Assembleia, é uma casa de leis. Então, nesse caso nosso, por exemplo, nesse projeto nosso, nós precisamos fazer o projeto, debater, depois de pronto. Isso é igual música sertaneja. A gente bota a letra e eles vão nos ajudar a colocar a música. Melodia, né? A melodia na música. Como? De que maneira? Melhorando tudo.
Aí o que o deputado faz? É um representante. Você tem a sua ideia, você tem a sua, juntamos tudo, o que nós podemos melhorar, o que tem que cobrar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Quem que vai fazer isso? Aí o deputado vai lá. Vai lá. Peraí, eu estou precisando disso, o sindicato dos delegados para fazer isso precisa disso, a OAB para fazer isso precisa disso. As pessoas que entendem sobre o problema. As demais entendeu? áreas, né, deputado? Eu sou o cara que vou correr atrás, que vou a perto, que vou apresentar o projeto, que vou tentar aprovar o projeto, viabilizar o projeto, que politicamente vou correr atrás. Agora, para esse projeto nascer, não pode nascer só. A minha ideia é uma ideia. Agora, da minha ideia, ela tem que ter um grupo de advogados, depois, como eu tenho, o caso do Valério, para eles poderem elaborar e depois nós começarmos a debater esse assunto. Aprimorar. Ideia, ela nunca é aquilo que você tem que fazer. Você tem que ter a sua ideia e discutir com as pessoas que entendem do assunto que você está tendo a ideia para melhorar, para criar uma situação de que ela seja realmente, principalmente quando se trata de atender o povo. O senhor concorda dessa união de força das entidades? Lembrando que no bloco anterior o senhor fez até um convite público aqui. Sem dúvida. Para que o Valério Luiz Filho, que é advogado, né? Filho de Valério Luiz, venha compor a Comissão de Direitos Humanos da OAB. É importantíssimo essa participação de todos os segmentos, do Poder Legislativo, da OAB, do Sindicato dos Delegados, do Poder Executivo, porque muitas vezes nós podemos ter ideias que nós, ao nosso ver, ela é uma ideia muito boa, mas ela às vezes ela é inviável, ela é difícil de ser colocada em prática. Às vezes você troca ideia com quem está lá no dia a dia, quem enfrenta o problema diário da Polícia Civil. Tá? Eu falo muito, às vezes você quer mudar o espaço de um funcionário em uma empresa, chega lá, muda tudo, esqueceu somente de ouvi-lo. Será que mudar o espaço, mudar os móveis, aparentemente sendo aquilo que você acha que vai ser melhor, mas você não ouviu o ator principal, que é aquele que está lá no dia a dia, que está utilizando o espaço. É o prático. O prático é o que está... Então, essa ideia que o Manuel falou, que o deputado falou, ela é interessante. Precisamos unir os esforços e ouvir todas as entidades que vão participar, que são os atores iniciais do projeto. E eu não sei se o senhor concorda, se discordar, fique à vontade. Uhum. A Assembleia Legislativa de Goiás, que se fala comumente que é a Casa do Povo, mudou muito, assim como aquelas questões que o senhor citou dos resquícios da ditadura, o senhor que vem muito aqui defender a sua categoria, hoje os deputados são muito mais abertos às questões das entidades de classe e do próprio povo que vem aqui. Outro dia o presidente, numa entrevista ao vivo aqui, ele lembrou bem, aqui passam cerca de 1.000 a 1.500 pessoas diariamente. O senhor concorda ou discorda? Não, concordo. Inclusive existe uma falha muito grande ainda no nosso sistema, a gente não ter, de fato, um cargo específico disponibilizado para a Assembleia de dentro da instituição, um cargo da Polícia Civil que serviria aí realmente para fazer esse meio campo. Como que seria, por exemplo? Seria um interlocutor, né? Uma ouvidoria? Não precisa ser uma ouvidoria. A gente acha que poderia ser um cargo de relações públicas, um delegado de polícia específico para poder atuar aqui dentro à disposição da casa. Da categoria da entidade. Não, porque no caso eu falei delegado de polícia porque seria o representante da entidade área, aqui dentro, né? Eu estou dando um exemplo, eu poderia estar lotado na diretoria de articulação política da casa, à disposição da casa, obviamente ele continua sendo servidor, né? No caso do delegado de polícia, continua sendo delegado de polícia, continua à disposição do delegado geral, mas faria essa ponte entre os projetos que, por exemplo, a gestão da Polícia Civil deve fazer andar aqui dentro, ou as ideias dos deputados que poderiam ser levadas, por exemplo, a assistência técnico-jurídica da casa, da respectiva casa, ou seja, da Polícia Judiciária. Nós temos lá assessores que fazem
todas essas análises técnicas, acompanha tudo isso, mas já faz isso no âmbito do processo administrativo interno, antes que o processo venha para casa. Agora não tem um caminho inverso, Murilo. Então, de fato, quem está fazendo isso, infelizmente, né, por não ter tido ainda, principalmente em virtude desse problema de quantitativo de servidores, né, a gente não tem delegado suficiente para poder ver isso. Mas o que a gente tem tentado fazer no âmbito do sindicato e no âmbito da associação é justamente fazer esse meio campo. Por isso tem visto tanto eu aqui. Às vezes a gente tem uma equipe que acompanha esse projeto, por exemplo. Eu já havia conversado com o assessor do deputado, né, com o Valério, no gabinete do deputado. Eu já tinha noção do conhecimento que esses projetos seriam apresentados posteriormente, logo no início do ano. Então é um trabalho que a categoria faz, porque infelizmente ainda não teve condição do Poder Executivo criar esse cargo de interlocução. Achei interessante a sua ideia. Aqui tem tantas diretorias, tantas coisas. Então seria uma assistência muito boa para nós deputados, às vezes mais para nós leigos. Você já pensou se nós tivéssemos aqui um departamento que tivesse um representante do Ministério Público, um representante do Judiciário, um representante da Polícia Civil, contribuindo com a experiência, profissional que tem. Que a gente, por exemplo, hoje eu vou falar sobre esse assunto, dos professores, eu vou falar sobre esse assunto. Aí eu preciso falar sobre esse assunto, eu quero saber com respeito a isso, você que é dos professores, eu vou falar sobre educação, assim, para a gente poder ter base, ter cunho para falar uma coisa de acordo com você tem ela, por exemplo, na prática e tecnicamente. Exato. Seria ótimo. E outra coisa, não é nada difícil fazer isso. Não. Daí, presidente da Assembleia, vamos criar uma situação dessa natureza. Parabéns pela ideia. Vamos criar aqui uma assistência nessas áreas, porque isso aqui é o dia a dia da Assembleia. Você quer saber? É o dia a dia da Assembleia. É a casa do deve povo. Ser, né? Exatamente. É a nossa casa. Senhores, é a nossa casa. Estamos partindo para o encerramento do programa. Antes eu quero perguntar para o deputado. O senhor já teve algum tipo de negociação, de conversa com o governador? O senhor acredita? Porque eu penso que esse projeto não terá dificuldade de ser aprovado na casa. Depois vem a questão dele ser sancionado ou vetado. Certo. E aí, o senhor já tem uma estratégia? Tenho. Ou não pode contar ainda? Posso contar, não tem problema não. A hora que chegar lá o projeto, ele fala, nós não tem dinheiro para construir. Não estou precisando de dinheiro seu, não. Eu tenho minha emenda, eu construo. Pronto, acabou, ué. A emenda é minha, é direito meu. Ele já me deu, ele não pode tomar de volta. O senhor acredita então que vai conseguir que ele sancione o projeto? Se ele disser problema financeiro, eu não precisa preocupar. Eu só preciso do terreno. E o terreno, se lá não tiver, vamos achar lá perto. Não, e a ideia do deputado, no complexo das delegacias ali especializadas, uma área ali, aquela área é muito grande. Exato. Quantas delegacias tem ali? Não, e olha, veja bem, eu acho que pode assim, inclusive, ser lançado como um projeto piloto. Funcionando ali, tá? Nós teremos o quê? Um centro de referência. Delegado. Né? E tem mais ainda. Você pode... Desculpa, Ah, que é isso. Porque eu não sei mais do que isso pode precisar. De repente o sindicato falou, Manuel, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos botar aqui um departamento psicológico. O que é para o Estado colocar 2, 3 psicólogos lá para conversar com essas vítimas? Entendeu? Não tem problema nenhum. Precisa aumentar mais uma sala, mais duas. Não há problema. O problema é resolver. Aliás, é não ter problema. Exato. Senhores, vamos às considerações finais de cada um. Presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás, Fábio Alves, por favor, suas considerações finais. Bem, mais uma vez uma alegria, né, participar desse programa. Também é uma satisfação muito grande poder passar à população que o delegado de polícia não é mais, a delegacia de polícia não é mais um ambiente hermeneuticamente fechado, né? Nós temos as nossas capilaridades, estamos prontos, estamos preparados para receber outros profissionais. Não temos ciúmes do nosso ambiente de trabalho, não temos ciúmes do nosso trabalho, nós queremos colaborar com a população. Essa é a cara do delegado de polícia, esse é o perfil do delegado de polícia do Estado de Goiás. Muito obrigado. Vitor Hugo Peles, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, representante dessa importante entidade, instituição aqui nesse debate, por favor, suas considerações finais. É uma grande satisfação poder estar aqui na TV Assembleia, discutindo um tema, debatendo com personalidades de extrema significância, ímpares, conhece profundamente o sistema e, mais uma vez, parabenizar o momento criado através de um projeto do deputado Manuel de Oliveira, em que, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar, pode representar um marco
uma mudança significativa no estado de Goiás. E, principalmente, é o que nós tínhamos dito aqui no início, nós estamos tratando desse assunto na casa do povo, na minha casa, na casa do telespectador, na casa nossa, que é a Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Agora é a vez das considerações finais do deputado estadual, é aqui da casa, Manuel de Oliveira, PSDB. Por favor, deputado. Olha, um debate que acrescentou demais nesse nosso projeto, que você teve, a produção do programa teve a felicidade de convidar duas pessoas experientes, que é o delegado Fábio e o Vitor Hugo. E quero agradecer ao Vitor Hugo pelo convite ao Valério Luiz. O senhor está convidando um profissional super competente, um jovem realmente que está me ajudando e muito inteligente e vai somar Sem o dúvida, seu sem convite dúvida. junto à OAB. É ele, Valério Luiz, que me dá toda essa assessoria, principalmente na parte jurídica. E queria dizer, para encerrar, que ele, Valério Luiz, é um tributarista respeitado. E depois, infelizmente, nós perdemos, que eu perdi o filho e que ele perdeu o pai. Ele passou também a ser um estudioso dessa área penal, demonstrando de que realmente a sua capacidade é infinita. E com essa especialidade também na área penal, é ele o responsável para que hoje nós tivemos o desfecho final, já chegando aos 3 anos, de que a polícia investigou, o Ministério Público confirmou e o Judiciário também confirmou. Para você que é vítima, não desanime, corra atrás, busque os seus direitos, como nós buscamos e estamos dando como exemplo. Ele, Valério Luiz, juridicamente correu atrás pelos meios legais e aqueles que foram acusados de ter assassinado o jornalista Valério Luiz vão à júri popular. Muito bem, agradecemos a todos então, delegado Fábio Alves, advogado Vitor Hugo Pérez e nossos agradecimentos também ao deputado estadual Manuel de Oliveira, do PSDB, com esses 2 projetos que deu origem a esse debate aqui no programa Opinião. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, l.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.